Aleluia! Glórias a Deus! Maravilha! Deus. Glórias a Deus! Acharam o Evangelho de João, capítulo 3? Nós estamos aos domingos ministrando o Evangelho de João. Estamos estudando a palavra de Deus aos domingos aqui à noite. E o Evangelho de João, ele é diferenciado dos outros três evangelhos, que são chamados evangelhos sinóticos, porque tem muita semelhança, e a forma da teologia dos outros três evangelhos é diferenciada no sentido de que eles apresentam as ações, os atos, parábolas, histórias de Jesus. O livro de João é diferenciado dos outros, porque tem é uma forma diferenciada de ser escrito, porque ele tenta provar neste livro que Jesus é o Filho de Deus. E é claro que ele atinge esse objetivo dele. E João escreve com intimidade sobre Jesus. Enquanto nos outros livros, os outros três mostram as ações de Jesus, aqui no Evangelho de João vai mostrar muito mais o diálogo de Jesus, as palavras de Jesus. É claro que com algumas histórias marcantes, como esse encontro de Nicodemos que nós vamos ler aqui, como o casamento em Caná que nós já ministramos, como a história do cego que é curado, o cego de nascença que é curado, todo o diálogo que acontece, e outras ricas histórias no Evangelho de João. E nós chegamos a um texto, capítulo 3, e é aquilo que eu digo à igreja. Tem dia que eu, como pastor, eu tenho que servir o alimento ao rebanho, e a gente não pode servir o mesmo alimento todos os dias. Como é isso, pastor? Por exemplo, nós somos constituídos por razão e por emoção. Então tem gente que acha que toda pregação só tem que ser para a razão. E aí da onde vem as chamadas igrejas tradicionais, que acham que só a razão pode ser atingida, e a emoção não, tem que ser controlada. E nós somos constituídos pela emoção. Muitas vezes nós, os pentecostais, só queremos saber do lado emotivo e esquecemos a razão. As duas coisas, nós somos constituídos das duas coisas. Então as duas coisas têm que ser alimentadas, a nossa razão e a nossa emoção, né? E nenhuma das duas pode ser desvalorizada. Se uma for alimentada mais do que a outra, nós vamos ficar defeituosos. E hoje é uma meditação que vai mexer, claro, com a sua emoção, mas é muito mais para levar você a uma reflexão, sobre vida cristã, sobre o que é nascer de novo, o que é regeneração. Quando você ouvir essa palavra regeneração, que é uma palavra teológica do Novo Testamento, e Paulo fala sobre regeneração, é o mesmo significado de novo nascimento. Fulano foi regenerado, é o mesmo dizer que ele nasceu de novo, né? Então, regeneração e novo nascimento é o mesmo significado. E agora nós chegamos nesse texto, talvez um dos mais importantes textos da palavra de Deus, que é sobre o novo nascimento. Porque em nenhum outro lugar vai falar tão claro de um encontro como esse aqui. E eu recomendo à igreja que não fique só nessa meditação que nós vamos ter aqui hoje, mas que você procure nas Bíblias com comentários, dê um mergulho a mais nesse capítulo 3 do livro de João, nos livros sobre João, dê um mergulho a mais sobre o que é o novo nascimento, mergulhe nesse tema. Esse é um tema de suma importância para mim e para você, porque é esse tema que nos leva para o céu. É esse tema que nos diz se nós nascemos de novo, se nós somos regenerados, se nós
ressuscitamos verdadeiramente para Jesus, né? Ou se ainda continuamos mortos nos nossos delitos e pecados. E então eu convido a você a mergulhar mais ainda nesse estudo, nessa palavra sobre o que é o novo nascimento. Eu tenho alguns estudos sobre o novo nascimento baseado lá no livro de João, de 1 João, que eu já ministrei aqui num domingo. Também sobre o novo nascimento, baseado em vários textos do Novo Testamento. Mas nesse texto aqui, é a primeira vez em 16 anos, ou em quase 16 anos de pastor presidente, que eu ministro explicitamente só desse texto. Então eu queria ler com você do verso 1 ao 8. Vamos todos aí meditar? E você permaneça, por favor, com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ficar passando o texto aí. Vamos ver. Eu vou pedir aqui ao João para fazer a leitura, porque eu não estou bem da garganta. Quando começo a falar, começa a dar uma coceira na garganta, começa a tossir. Então, eu vou até pedir a vocês que vão falar bem mais calmo, porque senão eu não dou nem conta de terminar. Acompanhe aí na palavra de Deus. Diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, Só um instante, qual é o nome do homem? príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu queria que você prestasse muita atenção, os jovens, os adolescentes, a igreja, para você ver se você já é crente mesmo. Para eu e você fazermos uma análise se nós nascemos de novo, se já somos regenerados, se estamos em processo, ou se eu só tenho cartão de membro da Assembleia de Deus em Goiânia. Eu, como pastor aqui, eu conheço alguns aqui dentro que só tem o cartão de membro, ainda não nasceu de novo. Então nós estamos trabalhando para ver se o Espírito Santo atinge, a palavra atinge, né? Então eu queria que você prestasse muita atenção, não converse com ninguém, porque talvez essa, apesar de ser uma mensagem simples, eu não vou fazer aqui nem as paredes tremer, nada disso, vai ser uma palavra simples, mas talvez uma das mais importantes ministração da palavra de Deus para a sua alma, porque é aqui que você descobre se você nasceu de novo ou não, e como é que é o caminho disso, né? Então olha aqui, nós estamos vendo a história de um homem fariseu chamado Nicodemos, que vai se encontrar com Jesus durante a noite, porque ele está com medo de ser reconhecido pelos seus companheiros de religião, o judaísmo, né, e do grupo dos fariseus. E ali ele vai ter um diálogo com Jesus. E esse diálogo vai ficar registrado no resto da história do mundo e do Evangelho, sobre o que é nascer de novo, nascer no Espírito Santo, nascer na graça, nascer na unção, nascer pelo poder de Jesus Cristo. Então olha aqui, olha o que diz aqui. O homem pode ter um início frágil e insignificante na vida espiritual e depois se tornar um crente maduro. Vou repetir. O homem
pode ter um início bem frágil e até insignificante na vida espiritual, e depois tornar-se um crente maduro. O que é que quer dizer isso? Está se falando de, na maioria das pessoas, começa a sua vida cristã, é como nascer mesmo de uma criança. Ela nasce, nos primeiros momentos ela não sabe andar, com o tempo ela começa a engatear, não sabe falar, não sabe ouvir também, e vai desenvolvendo o ouvir, vai desenvolvendo e vai fortalecendo os ossinhos, os músculos, aí começa a engatear, e daqui a pouco começa a andar. Eu me lembro lá em casa, os 2 filhos meus passaram por esse processo, e aí compramos, eu me lembro do Sangar, nós compramos aquele carrinho para colocar com as perninhas abertas e acompanhado as rodinhas, e ficava girando na sala, na cozinha, para ele não cair. Ele precisava de um apoio, até que ele foi crescendo, começou a andar. Primeira vez que ele falou papai, né? Primeira vez que falou mamãe, e foi desenvolvendo e foi fortalecendo seus músculos, ossos, até ficar em pé, e aí ter o discernimento. E assim como eu e você, a vida cristã é da mesma forma. Nós nascemos em Cristo Jesus, e de forma misteriosa e frágil, nós começamos os nossos primeiros passos do Evangelho. Aquele que nasce, vem para a igreja, imediatamente ele já quer ser alguma coisa, ele não vai prosperar, dificilmente vai se firmar no Evangelho, porque nenhuma criança que nasce, você pode dar para ele um carro para dirigir, você não pode dar para ele uma empresa para dirigir, nem uma igreja para pastorear, nada disso, porque senão você vai destruir essa criança, não é verdade? E da mesma forma, nós encontramos hoje pessoas que vêm para o Evangelho, às vezes porque são famosos, atores, jogadores, ou coisas do gênero, e aí imediatamente as pessoas fazem deles verdadeiros show gospel, né? E colocam para pregar, colocam para fazer aquilo, e aquilo vai, daqui a pouco as pessoas começam a cobrar para fazer essas palestras, e aquilo vira um comércio, e essas pessoas daqui a pouco desaparecem. Sabe por quê? Porque não tiveram uma estrutura. Nós tivemos a década passada aí, uma senhora que começou a pegar nas igrejas aí, que quiseram levar lá na igreja onde eu era pastor em Osasco, eu não deixei, graças a Deus, Deus me deu graça, e se transformou numa pessoa famosa, dando testemunho da vida do passado, vida de lesbianismo, mas não sei o que, mas na verdade essa pessoa não tinha se transformado em nada. E aí ela voltou para o mesmo caminho, até fundou uma igreja e casou com uma mulher. Então, amados, se eu citar o nome aqui, todos conhecem, mas eu não vou citar. Então, a vida cristã, ela tem que começar do começo, do óbvio, começar do começo. O homem pode ter um início frágil, insignificante na vida espiritual, mas depois ele vai se transformando num crente maduro. É isso que nós vamos ver aqui em Nicodemos, o fariseu Nicodemos. Os seus primeiros passos para se aproximar de Jesus são bem sutis, bem lento, até meio duvidoso, né? Passos frágeis e insignificantes. A Bíblia começa dizendo que ele foi se encontrar com Jesus de noite. Por quê? Porque ele não queria perder ainda, naquele primeiro momento, o seu espaço na religião dos judeus, que era o farisaísmo. Por quê? Porque essa religião, ela tinha uma influência não só religiosa, mas de política e de status. Você ser um fariseu dava tudo isso: religião, política e status. Mas ele começa
começa dando os seus primeiros passos, ele vai à noite. O que nos diz isso dele ir à noite? Fala daquele momento, ele não tinha uma fé, ele não tinha uma coragem suficiente para se apresentar durante o dia e mostrar: eu quero Jesus. Estava dando os seus primeiros passos às escondidas. Mas isso acontece com muita gente. Quantos aqui não começam a vir na igreja as primeiras vezes, sentam nos últimos bancos, começam a ouvir, vai recebendo a palavra, daqui a pouco ele é tocado e toma a sua decisão, né? Então, isso não é problema nenhum. Porém, lá na frente, a sua fé foi se edificando em Jesus. Por quê? Porque ele foi acompanhando, além desse diálogo aqui, que nunca mais ele vai esquecer, né? Nunca mais ele esqueceria esse diálogo que ele teve com Jesus sobre o novo nascimento. Ele foi acompanhando o histórico de Jesus, os passos de Jesus, e a sua fé e a sua coragem foi crescendo, a ponto de lá no capítulo 7 do livro de João, quando numa reunião entre os fariseus tentaram prender Jesus, ele disse: olha, gente, não pode prender ninguém aí sem um motivo certo, não. Vocês estão fazendo uma besteira. Ele já se posicionou. E lá na frente, na morte de Jesus, quando todos os discípulos que eram seus fiéis escudeiros o abandonaram, quem é que foi enterrar Jesus? Quem é que foi limpar o corpo de Jesus, preparar o corpo de Jesus para o enterro? Foi José de Arimateia, que era um senador, e Nicodemos. Aí ele não estava com mais nenhuma vergonha, a sua fé tinha disparado, a sua coragem tinha disparado, a ponto de, durante o dia, ele carregar o corpo de Jesus para o túmulo. Então ele começa os seus passos vagarosamente, mas há um processo, e ele vai crescendo a sua fé. A história de Nicodemos nos ensina que não devemos desprezar a vida espiritual de ninguém. Todos nós, eu e você, na verdade, eu creio na minha salvação, eu sou crente em Cristo Jesus, mas eu creio que o meu processo de aperfeiçoamento, de vida cristã e de santificação ainda está em processo, né? Processo de santificação, de crescimento espiritual. Mas a salvação você tem que ter a certeza dela. Por exemplo, eu tenho que ter convicção que eu sou um homem pecador, cheio de falhas, que eu estou buscando a cada dia a santificação, e que a santificação é um processo como uma escada que você vai subindo vagarosamente, e falha aqui, falha ali, recua, pede perdão, avança. Mas a salvação não. A salvação você tem que ter certeza que você é salvo em Cristo Jesus. Eu já vi num congresso um pregador levantar e dizer assim, não sei se ele estava sem falar naquele dia, ou o que era, ou se foi um toque do Espírito Santo mesmo. Ele disse: quantos aqui não têm certeza da salvação? Vem aqui na frente. Aí ele colocou algumas palavras, veio todo mundo do congresso. Quer dizer, isso é inacreditável. Você tem que ter a convicção da sua salvação. E eu já ministrei aqui a palavra de Deus, e no final aqui eu quero relembrar isso com você. Eu já meditei aqui sobre quais são os frutos que nos identificam que realmente eu sou crente e salvo em Cristo Jesus. Tem algumas coisas que identificam se você realmente está salvo em Cristo Jesus. Não que você é perfeito, sem falha, sem erro, que nem eu nem você aqui nessa terra vamos conseguir isso. Então a história de Nicodemos nos ensina que não devemos desprezar a vida espiritual de ninguém. Tem irmãs que o seu esposo aceita Jesus e ele é um homem que vai com os passos bem lentos, e ela fica atormentando: pastor, ele não faz isso, pastor, ele não deixou isso, pastor, ele ainda não fez aquilo. Em vez de gerar uma espiritualidade nesse homem, vai acabar com a fé dele. Às vezes é o filho ou a filha que está dando os primeiros passos, aí a mãe fica: pastor, olha, ela ainda continua fazendo isso, pastor, ele continua fazendo isso. Deixa que o primeiro encontro que Nicodemos teve com Jesus, ele ficou assustado, ele ficou sem compreender, mas ele foi mastigando e o Espírito de Deus foi trabalhando, e aquela palavra de Jesus foi trabalhando no seu interior até gerar nele um homem de Deus. Então nós temos que ter paciência com o trabalhar de Deus. E em terceiro lugar, você tem que ter paciência com o trabalhar de Deus consigo mesmo, conosco mesmo, com cada um de nós, porque nós não somos brincadeira não, só Jesus para nos aguentar.
né? Para esse trabalhar essa paciência, essa calma, corrige aqui, corrige ali, consola. A Bíblia diz que ele abre a ferida com a sua correção, mas depois ele fecha essa ferida e ele vai trabalhando, só ele para ter essa paciência. Então nós temos também que entender o trabalhar de Deus na nossa vida, assim como ele foi trabalhando com Nicodemos. Então a história de Nicodemos nos ensina isso. Nós não desprezarmos o que o Espírito de Deus está fazendo naqueles que estão se aproximando dele. Não despreze a fé de ninguém, né? Eu não estou falando daqueles que se fingem falsos crentes ou falsos profetas, porque a Bíblia fala de falsos profetas, falsos pastores, falsos pregadores, mas também fala de falsos crentes, fala de lobos disfarçados de ovelhas. Então eu não estou falando de pessoas assim, eu estou falando daqueles que com as suas fraquezas, a sua fragilidade, e vem lutando para firmar na presença do Senhor. Nicodemos começou assim, até se transformar naquele homem que durante o dia não tinha vergonha nenhuma de dizer: eu amo a Jesus e vou carregar ele aqui, podem falar o que quiser. Glórias a Deus, aleluia. Uma outra coisa que nós observamos nesse texto, a grande mudança que o Senhor mostra ser necessário para a salvação, e a figura que ele vai usar para descrever essa salvação. Vou repetir isso aqui. A grande mudança, a segunda grande lição que nós aprendemos nesse texto, é a grande mudança que o Senhor mostra ser necessária para a salvação, e a figura que ele usou para descrever essa salvação. Não adianta dizer sobre salvação se não houver mudança. Salvação inclui mudança, inclui uma vida que era morta antes e dedicada ao mundo, para uma nova vida dedicada a Deus. Vamos ver o versículo 3 aí na sua Bíblia, o exemplo que Jesus vai dar sobre o que é a salvação. Versículo 3: e Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que ninguém pode vir ver o reino de Deus se não nascer de novo. O tema que era tão novo para mim e para você não é, mas para Nicodemos era, porque era o primeiro homem que estava ouvindo isso na terra. Até então ninguém tinha escutado isso, que é nascer de novo, nem no Antigo Testamento e nem nos primeiros momentos do Novo Testamento. Essa é a primeira vez que alguém ouve falar sobre nascer de novo. E aquilo foi um choque tão grande que ele falou: mas como é que pode eu, um homem velho, voltar ao ventre da minha mãe e começar tudo de novo, né? E não era sobre isso que Jesus estava falando. Então, assim como nós precisamos, olha aqui, vamos ver então o versículo. Perguntou-lhe Nicodemos: como o homem pode nascer? Poderá entrar no ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? Aí o versículo 5: Jesus respondeu, é o símbolo que ele vai dar aí para comparar com a salvação: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Esse é o grande exemplo que Jesus vai usar sobre o que é nascer de novo. O que é isso, irmãos? Olha aqui, eu e você não precisamos tomar banhos todos os dias para ficarmos limpos. Não é a água que nos limpa, a nossa parte exterior. Da mesma forma, Jesus usa essa simbologia da água que lava o exterior para ficar limpo. Jesus usa essa mesma simbologia para falar do nosso interior, da nossa salvação, da nossa alma, do nosso coração, da nossa mente. Ele está dizendo que nós também, assim como somos lavados externamente para ficarmos limpos todos os dias, para entrar no reino de Deus, precisamos também ser lavados pela água e pelo Espírito. Na verdade, aqui Jesus está falando que esse lavar agora é pelo poder do Espírito Santo e pelo poder da palavra de Deus. Assim como a água com sabão você vai limpando e tomando banho para ficar com a sua pele limpa, para você lavar a sua alma, o
seu espírito, a sua vida, para você herdar o reino de Deus, nós precisamos ser lavados pelo poder do Espírito Santo e pela sua palavra. Tanto é que a palavra de Deus é comparado à água, porque ela nos limpa. Porque a palavra de Deus é que mostra o nosso pecado, é que mostra a nossa sujeira, que mostra como é que anda o nosso caráter. Ela é como um espelho também. É a palavra de Deus que vai movendo e nos mostrando para gerar em nós temor. Todos os caminhos a ser seguidos para a salvação é a palavra de Deus, então ela vai nos limpando. E da mesma forma é o Espírito Santo que vai nos limpando também, porque é o Espírito Santo que vai gerando em nós novos desejos, né? É o Espírito Santo que vai gerando em nós um novo coração. É o Espírito Santo e a sua palavra que vai gerando em nós um novo gosto pelas coisas de Deus. Porque eu e você, na nossa criação, nós não nascemos com desejo das coisas de Deus. Quando nós nascemos lá no ventre da nossa mãe, na nossa criação, nós nascemos sem fé, nós nascemos sem amor e nós nascemos sem temor. Quem pode gerar fé, amor e temor dentro de nós é só a palavra de Deus e o Espírito Santo. Por que eu e você aceitamos Jesus e estamos na casa do Senhor? Não só aceitamos Jesus e sumimos, mas estamos na casa do Senhor. Para nós aqui, em todos os cultos, sermos lavados pela sua palavra e pelo poder do Espírito Santo, porque aí ele vai gerando em nós fé, vai gerando em nós amor, vai gerando em nós temor. Então, essa lavagem da água, que é o Espírito e a palavra de Deus, ela vai gerar em nós um novo coração, vai gerar dentro de nós novos desejos. Antes o cara tinha vontade de fumar maconha e cair no mundo e fazer doideira, de repente ele foi tocado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, ele tem novos desejos. Da noite para o dia ele fala para os amigos dele: não vou nessa farra não, para onde você vai? Eu vou para a igreja. Você está maluco? Não, mas agora eu estou aqui num nascente tremendo, com uma vontade de ir para a igreja. Mas que maluco é isso? Fulano, o cara que quer ir para a igreja, rapaz, esse cara está doido. Eles estão escandalizados, por quê? Porque neles ainda está aquele desejo da criação, falta de fé, falta de amor, falta de desejo pelas coisas de Deus, falta de temor. Mas esse não, ele foi lavado pela palavra e pelo Espírito Santo, então gera nele novos desejos. Aleluia. Gera nele uma fé, gera nele temor e gera nele novo caráter. Olha, diz as pessoas por aí que caráter nunca vai ser mudado. Que é isso? O poder do Espírito Santo tem poder para mudar caráter. Eu já conheci gente que era ladrão, traficante, doido, e que aceitou Jesus, passou a ser um homem sério, trabalhador, mexe com dinheiro, tem a sua esposa, tem os seus filhos, pega a sua Bíblia, prega o Evangelho, transformado pelo poder de Deus. O senhor não foi do mundão? E hoje está aí liberto, né, transformado pela palavra de Deus. Eu estava conversando aqui essa semana, um rapaz me procurou, eu não sabia a história da vida dele. Ele disse: pastor, eu vim lá do Ceará e há mais ou menos 18 anos, e eu era fuzileiro naval, e cheguei aqui, eu larguei minha carreira e caí nas drogas e no tráfico. E nesse negócio de drogas e tráfico eu fui preso. Peguei 3 anos de cadeia em Bangu, saiu, caiu de novo nas drogas e no tráfico, foi pego de novo, aí pegou mais 11 anos. 11 anos ele puxou de cadeia, mais 3 são 14 anos. Aí a igreja aqui tem um trabalho de evangelização lá no presídio. E esse trabalho de evangelização ganhou ele para Jesus. E os irmãos aqui batizaram ele nas águas. Antes era aquele irmão que dirige uma congregação nossa, o Biraci, o pastor Biraci. E aí ganharam ele para Jesus. E ele ficou firme ali. Os irmãos viram que não era caô, que estava firme mesmo com Jesus, porque tem uns que aceitam Jesus por caô, né? Lá dentro. E os irmãos viram que não havia enganação, que era uma coisa sincera.
Tá, obrigado. E aí o que aconteceu? Eles providenciaram, falaram com o pastor Disseu e com o segundo pastor Disseu, o pastor Éder, sobre ele. E aí trouxeram ele aqui no culto. Os pastores fizeram uma entrevista com ele. E os irmãos que faziam o trabalho disseram: não, pastor, pode pôr ele aí para trabalhar. E estava precisando de um funcionário aqui. E aí abriram a porta para ele trabalhar aqui na igreja. Hoje ele já tem 5 anos que trabalha aqui conosco. Eu não sabia a história dele, ele que estava me contando essa semana. Sabe o que é isso? É o Evangelho de Jesus, muda caráter. O homem hoje é um homem sério, uma postura, casado, tem filhos, é presbítero em uma congregação nossa, auxiliar lá do Felipe na congregação, trabalhando lado a lado, um homem de Deus, uma vez. O senhor conhece ele? É diácono, desculpa. O senhor foi pastor dele, né? Foi pastor dele. É claro que ele não é perfeito, está em processo ainda, é claro, né? Olha do mundo que ele veio, mas veja que Deus brotou no seu coração uma nova fé, um novo amor, um novo desejo, brotou temor e mudou o caráter dele. Não há psicólogo, não há psiquiatra, não há remédio que muda o caráter de ninguém, mas o poder do Evangelho, quando o homem nasce de novo, o Senhor Jesus dá um novo caráter. Por quê? Porque é um caráter imbuído com o fruto do Espírito. Nascer de novo. Então é uma nova criação. Nascer da água e do Espírito está falando de uma nova criação, de algo que estava morto, entregue ao pecado, e agora ressurge com uma nova dinâmica. Antes ele era morto ele não ouve, não anda, não age, não enxerga, não pensa e não sente. Agora, pelo poder do Evangelho, ele nasce de novo. Então ele agora é uma vida que ouve, que pensa, que fala, que sente, é cheio da graça de Deus. Então nascer de novo é isso, amados. O céu pode ser alcançado sem dinheiro, posição ou conhecimento, mas nunca sem nascer de novo. Não é pagando que você vai para o céu. No passado, a igreja vendeu um pedaço do céu, né? No passado, a igreja, lá na Idade Média, vendia pedaços do céu. E eu falei sobre isso aqui no último domingo. Então, conforme as suas finanças, o céu para você era maior ou melhor. Conforme a sua finança, o céu para você era um bequinho apertado. Você era pobre, você ia para o céu, ia ficar lá na mesma luta que vive aqui. Se é rico, era um céuzão com mansão e tudo mais. Quando Jesus disse lá em 14 do livro de João: não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Ele não diz que é para rico, para pobre, ele diz que é para todos. Há muitas moradas para todos. O céu não existe isso, não, porque lá há justiça, lá há perfeição. Então todos lá serão iguais, serão tratados da mesma forma. Então, amados, sem dinheiro, né? Ou com dinheiro, comprando posições no céu, com conhecimento, no céu não tem nada disso não. Por causa de dinheiro, de posição, de conhecimento, vai atingir o céu. O céu não é atingido assim. O céu, para você atingir ele, tem que nascer de novo. Não é através de posição, fama, dinheiro ou glória, não. É nascendo de novo pela palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo. É receber uma nova transformação. E por último, o versículo 8, por favor. É uma outra comparação que ele vai fazer do agir do Espírito de Deus. Versículo 8. Vamos todos juntos ler? 1, 2, 3. Assim
Essa aqui é a última explicação que Jesus vai dar a Nicodemos sobre nascer de novo. Primeiro ele explicou que nascer de novo é como ser lavado pela água. Agora ele faz uma outra comparação. Ele diz que nascer de novo é como o vento que sopra onde quer. Você não ouve o seu som ouve o seu som, né? O vento sopra onde quer. Você ouve o seu som, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que Jesus quis dizer isso? Ele está fazendo uma comparação aqui, como é o crente, a pessoa que nasce de novo. O primeiro exemplo ele usa da lavagem, de ser limpo pela água. Agora ele usa o vento. Olha o que diz aqui, ó. O vento é um mistério inexplicável. O próprio texto está mostrando isso. Você não sabe de onde ele vem. Você não sabe para onde ele está indo. E você não pode segurar o vento. Alguém já conseguiu segurar o vento? Você não pode segurar ele nas suas mãos, né? O mesmo acontece com a ação do Espírito Santo em nossas vidas. E nós não conseguimos entender. Assim como o vento está soprando, você não sabe de onde ele está vindo nem para onde está indo, você não dá conta de pegar. Assim o Espírito Santo está agindo, mas você sabe que o vento está aí. Você sabe que o vento está soprando, mas você não sabe de onde ele veio, para onde ele está indo. Ô vento, você está aqui, você está vindo de onde? Você está indo para onde? Deixa eu te tocar aqui. Não existe isso, mas você sabe que ele está aí. O agir do Espírito Santo também é misterioso da mesma forma no novo nascimento. Nós não sabemos explicar como é que se dá isso, essa transformação de um coração mau, podre e sujo, como esse irmão aqui que é um evangelizador de pessoas do crime. Aqui tem fotos de pessoas armadas, tudo isso. Olha esse homem armado aqui, ó. Agora olha aqui ele aqui, ó, com a Bíblia na mão. Olha, um dos braços direitos lá no meio da maçã. Hoje transformado pelo Evangelho. Olha a foto dele aqui com a Bíblia na mão pregando o Evangelho. A mesma foto do passado com o nosso irmão, agora a foto dele atualmente. E esse outro aqui também, ó, que aceitou Jesus e é transformado. Como é que se explica isso? Não tem explicação científica, não tem explicação psicológica, não existe explicação. É o agir do vento, é como o vento. Você não sabe de onde está vindo nem para onde vai e nem consegue pegar, mas ele está agindo. Da mesma forma é o novo nascimento do Espírito Santo. Você não sabe como ele vai agir, nem de onde está vindo, como ele vai fazer, mas ele faz, porque ele é poderoso. Ele é uma pessoa que age. Me desculpe estar tomando água toda hora, por causa que começa a coçar a garganta, senão vai tossir aqui. Então, amados, o vento é esse mistério, assim é o agir do Espírito de Deus. Jesus, quando usa esse verso 8, é para explicar o agir misterioso de Deus. Deus não fica dando explicação como é que ele me salvou, como é que ele transformou, só deixa as pessoas assustadas. Vem cá, aquele ali era aquele fulano, agora é crente, casou, tem filhos, é pastor, é pregador do Evangelho, é um advogado, é um professor, é um engenheiro, é um pedreiro, é um trabalhador. Como é que é isso? Só deixa incógnita na cabeça das pessoas, porque o agir do Espírito Santo é esse mistério, e ele não vai dar explicação para ninguém. Ele só vem e muda a nossa mente, coloca uma nova visão, uma nova vida. Ele vem e muda o nosso coração, coloca novo desejo, temor. Antes nós blasfemávamos, não tinha temor nenhum de Deus, agora a gente passa a temer o Senhor. Então esse é o agir. O mesmo acontece nos nossos corações, nós não conseguimos entender, mas o Espírito Santo está agindo. Nós não conseguimos entender o mistério do vento, de onde ele vem, para onde ele vai, nem pegar nele, mas ele está agindo. Da mesma forma é o Espírito Santo. Nós não conseguimos essas explicações em detalhe, mas o Espírito de Deus está agindo e transformando vidas, noite e dia, e recolhendo aqueles que são filhos de Deus para o reino do Senhor. O vento pode sim ser percebido, e ele pode ser ouvido. Então o Espírito Santo, ele também é percebido e ele é ouvido. Hoje nós sentimos aqui a presença dele, nós sentimos o agir dele no nosso coração. As pessoas dizem para você, ou sobre os crentes, que negócio é esse?
Deus falou com você? Quantos aqui, sem estado de loucura nenhuma, quantos aqui Deus já falou com você e você tem essa convicção? Levanta a sua mão. Como é que o mundo vai entender isso? Deus falou com você? O que é isso, rapaz? Acho que Deus vai lá no céu falar com você. Quem é você para Deus falar com você? Eles não é que eles não creem em Deus, é que eles acham que isso é uma coisa que não existe. Como é que um Deus tão poderoso vai falar com alguém normal, um ser humano normal? Isso é loucura. Mas a Bíblia diz que o Evangelho é exatamente isso. Está escrito assim: o Evangelho é loucura para os homens. Então o agir do Espírito de Deus é como do vento, ninguém explica, mas ele está agindo, ele está falando, ele está mudando. O vento, ele sopra as nuvens, você olha para cima e vê o vento soprando, a nuvem andando. O que é aquela nuvem andando? É o vento soprando. Assim é o agir do Espírito Santo na minha e na sua vida. Ela pode ser notada. Quando o Espírito Santo toma alguém e começa a mudar a vida de alguém, é notado. Por isso que eu disse que a santificação, o nosso melhoramento na vida cristã, isso não é da noite para o dia, é um processo paulatino, crescente, como subir numa escada. Mas a salvação é um agir de Deus que muda, e as pessoas que estão em volta reconhecem o agir de Deus na minha e na sua vida. Assim como o agir do vento, mesmo nós não vendo, nem sabendo de onde ele vem, para onde vai, nós estamos vendo, está levando aquela nuvem. Fecha a janela que está vindo um vento forte. Assim é o agir do Espírito Santo. Ele pode ser notado sim, porque a vida da pessoa tocada pelo poder do Espírito Santo e que nasce de novo, ela é mudada. As pessoas olham e veem e dizem: essa é uma nova criatura, essa é uma nova pessoa, essa é uma nova vida. Não pode ser a mesma, essa senhora aí é aquela mesma mulher, é aquele mesmo homem. Por quê? Porque o agir do Espírito Santo, ainda que nós não conseguimos explicar, ele é visto. A mudança que ele faz na vida do ser humano, ele é vista. A transformação que o Espírito de Deus faz em nós, quando nascemos de novo, ela é reconhecida pelas pessoas. Como, pastor? Pelos frutos. Por isso que eu digo que eu pastoreio também pessoas que ainda não nasceram de novo, porque pelo fruto se conhece a árvore. Se é pé de laranja, tem que nascer o quê? Laranja, não vai nascer uva. Eu estou vendo um pezinho de laranja, está nascendo uva, está errado. Estou vendo um pé de manga, está nascendo um melão, está errado. Pelo fruto se conhece. Pastor, a gente não pode julgar ninguém se é salvo, não. Exatamente, não podemos, porque não podemos desprezar o agir do Espírito Santo. Mas a transformação a gente pode reconhecer pelos frutos. Se é abacateiro, se é espinheiro, não vai dar abacate, não vai dar laranja, não vai dar banana, não vai dar maçã. É espinheiro. Se é pimenta, vai dar pimenta. Não vai dar outra fruta. Então pelos frutos a gente conhece. Você não vê como o Espírito Santo e nem entende como ele faz, mas você, quando alguém é tocado, você reconhece que o Espírito Santo tocou pelo fruto que está se dando naquela nova planta, naquela nova árvore. Então a vida muda, os frutos aparecem, a forma de agir, de pensar, os desejos mudam, o linguajar muda. Dificilmente você vai ver uma pessoa nascida de novo com todo um linguajar chulo, cheio de gíria e de malandragem. Você não vai ver isso. Você sabe que foi trocado toda a mente, o coração daquela pessoa pelo poder do Espírito Santo. E aí, para nós encerrarmos, eu já até ministrei sobre isso com detalhes. Quais são as marcas do novo nascimento? E aí nós não temos tempo para isso, porque dá outro estudo bíblico, mas que eu já ministrei. Posso até mais para frente voltar a ministrar. Quais são as marcas? Primeira marca,
Todas essas marcas que eu vou citar, está na primeira carta do livro de João, do mesmo autor desse aqui, só que lá na frente. No capítulo 5, verso 1, diz que a primeira marca é aquele que crê em Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo não é só dizer assim, eu creio. Crer em Jesus Cristo significa entregar-se para Ele, andar nos caminhos dele, obedecer a Ele. Crer em Jesus Cristo não é só assim, eu creio, e aí a sua vida é totalmente torta, você não faz nada que condiz com Jesus Cristo, então você não crê. Crer em Jesus Cristo, quando a Bíblia diz aquele que é salvo é porque crê em Jesus Cristo é salvo, crer em Jesus Cristo é seguir a sua palavra, é obedecer a sua palavra, é deixar Ele ser o seu pastor, o seu Senhor, aquele que governa a sua vida. Então crer em Jesus Cristo não é fácil não, que envolve uma série de coisas. Então essa é a primeira marca. A segunda marca de quem nasceu de novo está no mesmo livro de 1 João, capítulo 3, verso 9, que diz: não vive na prática do pecado. Não é que você não é mais pecador, porque eu sou aqui pecador. Aqui o acolá a gente está falando, mas aqui João está falando daquele que vive na prática do pecado, continua com seus pecados, com as suas sujeiras e praticando normalmente o pecado. Esse não nasceu de novo. Quem vive na prática do pecado não nasceu de novo. Se você não vive mais na prática do pecado, se você crê em Jesus Cristo, você já tem duas marcas: que você nasceu de novo, é regenerado, tem a marca do Espírito Santo, é um filho de Deus e vai herdar o reino de Deus. Esse é mais pesado um pouquinho, aperta um pouquinho mais, parece ser mais fácil, mas é mais difícil um pouquinho. Na carta de 1 João, capítulo 3, verso 14, a terceira marca de quem nasceu de novo é aquele que ama o seu irmão. Aquele que não ama o seu irmão, a Bíblia diz que está em trevas e não nasceu de novo. E quantas vezes eu já ouvi crente dizer assim: eu odeio aquela irmã fulana, eu odeio aquele irmão fulano. Então, está em trevas, ainda não nasceu de novo. Amar o nosso irmão é uma terceira marca. É uma terceira marca. Isso não quer dizer que você vai ficar fazendo bilu teteia nele, não, né? Os meus filhos, ninguém ama mais o sangalho do Sanlai do que eu, mas eu corrijo eles também na hora que é preciso, e a minha correção é porque eu os amo. Então, amar o irmão é a terceira marca. A quarta marca e a quinta marca são juntos, está no mesmo livro, no capítulo 5, verso 18. É aquele que vai vencendo o mundo, vai vencendo o pecado, vai vencendo a si mesmo, porque não tem inimigo pior do que nós mesmos, nosso ego, nosso eu. Vai vencendo o diabo e ele vai vencendo. Um dia ele é ferido, cai ali no chão ferido, mas ele clama ao Senhor, vai para a igreja, alimenta da palavra, ora, e ele continua, ele vai vencendo o mundo. Aquele que nasceu de novo, ele vai vencendo esse mundo de podridão, e a palavra de Deus diz assim: e o maligno não lhe toca. Quer dizer, o diabo não tem poder sobre aquele que nasceu de novo. Fiquemos de pé.